Olá, internautas aqui da TV 61 e da TV 247, começando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de quarta-feira. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde, bom dia, né, a todas e todos. Silenciar aqui o WhatsApp. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar desses encontros que estão ocorrendo aí. O ministro do STF, Luiz Fux, se reuniu com o ministro da Defesa, né, e o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Defesa, e, além disso, ele também se reuniu com os ministros do STM, que é o Superior Tribunal Militar. O Hélio vai fazer essa avaliação, se é só jogo de cena ou é uma tentativa de aplacar aí a sanha golpista dos militares, né? O Hélio vai falar sobre isso. Outro ponto que também está inserido nessa questão da possibilidade, né, da reação, né, da movimentação, melhor dizendo, dos militares, são as 88 perguntas que o Ministério da Defesa fez ao Tribunal Superior Eleitoral. E o Hélio vai analisar também aí a terceira via, né, que continua patinando. No baú, o Hélio vai trazer as reminiscências do Jornal de Brasília e a sua convivência e a importância que teve o falecido jornalista Geraldo Costa Manso. Hélio, esses encontros, né, eles não têm muita importância, né, mas demonstra aí que essa nossa democracia, a fragilidade dela, se caracteriza por esse tipo de comportamento, né, esse beijamão, assim, vamos dizer, de ir lá pedir benção para os militares, né? O ministro do STF, de um poder, e o presidente de outro poder, né? O senador Rodrigo Pacheco. Como é que você avalia isso aí, Hélio? Negrão, assim como nas nossas relações pessoais, a política também é feita de gestos, né? Os gestos têm um peso na política, como tem também nas relações entre as pessoas. Um gesto de carinho, um gesto de afeto, um gesto de raiva, eles dizem muito. Na verdade, esses encontros que começaram ontem, hoje continuam com o encontro do Pacheco com o STM, pelo que eu entendi, Superior Tribunal Militar. Bom, mas, de qualquer maneira, falando dos encontros de ontem, são gestos, e, na verdade, inúteis. Do ponto de vista prático, pragmático, inúteis. Né? Tem quem se encante com eles, tem quem se engane com eles, e tem quem queira ser enganado por eles. Então, é um bom assunto para a imprensa, você assiste os telejornais, fica horas ali com o Pacheco falando abobrinha, com notas sobre o encontro e comentários sobre o encontro. Na verdade, Negrão, é zero, é zero. Qual é o sinal? O país está numa situação muito grave, sob todos os aspectos, não apenas no aspecto institucional, mas colocar na pauta a questão institucional, que realmente é a mais importante, mas não é a única, é uma estratégia para você esquecer as outras. Então, nós temos carestia, inflação, aumento de preço, miséria, massacre de índios, desmatamento. Eu vou fazer uma lista interminável aqui, mas você centra na questão institucional, que é uma questão meio vaga para as pessoas. Ela não mexe diretamente na vida cotidiana das pessoas, no bolso das pessoas. Isso não a faz menos importante. Por quê? Porque o risco que nós temos é de um golpe de Estado. Todos os indícios estão presentes. E tanto estão que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que não é uma figura confiável sob o ponto de vista vamos dizer assim, da sua postura ideológica, da sua postura política. Claro, não é confiável, é um meio fisiológico, gosta de ficar naquele joguinho de nomear aqui, nomear ali, fazer bonito. Bom, mas ele resolve se encontrar com o presidente do Senado, que também é um vaselina, que é outro vaselina. É um cara que foi eleito com apoio dos bolsonaristas, com apoio do Bolsonaro, tentou impedir a CPI da Covid, trabalha contra a CPI da educação, nunca ajudou a constituir a CPI da educação e fica jogando ali naquela vaselina pretensamente mineira.
o que até desonra os mineiros, que o mineiro é hábil, não quer dizer que é escorregadio, né? E ele não é mineiro, ele é de Rondônia, ele é um falso mineiro, ele gosta de se vender como mineiro. Então, reúne esses dois para dizer, olha, os poderes se entendem, a paz... Não há, não há. O que interessa não é o que está nessa superfície, o que interessa é o que está por baixo dela. É isso é que nós temos que ver. Da mesma maneira, para que o ministro Fux vai se encontrar com o ministro da Defesa? É a própria confissão da fraqueza institucional. Porque o Ministério da Defesa não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O Ministério da Defesa tem que ficar lá cuidando dos seus assuntos. Aí o presidente Jair Bolsonaro, e não é a primeira vez que ele faz isso, vai a uma reunião ordinária, quer dizer, não é uma reunião que não tinha nada de extraordinário, do alto comando do Exército. Para que o presidente da República vai a uma reunião do alto comando do Exército? Então, você vê, as coisas elas são gestos que têm significados. É claro, o Fux e o Pacheco são democratas, fizeram declarações em defesa da democracia, fizeram, mas só faltava, porque nem o Arthur Lira, que é bolsonarista convicto, faz declarações antidemocráticas, ele faz declaração democrática. Só faltava o Pacheco, que é vaselina, fazer declarações antidemocráticas. Então, qual é a novidade? Qual é a importância? Importante seria se o Pacheco declarasse apoio ao Bolsonaro, declarasse apoio ao golpe que Bolsonaro planeja. Então, assim, nós, a nossa imprensa, os políticos, ficam vivendo muito dessa superficialidade. E aí, poxa, enche o saco, sabe, Negrão? Negrão, sempre tive o hábito de chegar em casa e ligar, ou no escritório, e ligar a televisão, ou num canal de notícias, geralmente Globo News. Às vezes eu experimento a CNN, que é a mesma droga, a mesma droga no sentido que eu vou falar aqui. Não que seja ruim, não estou criticando assim, mas mesma droga no sentido. Eu ando desanimado, eu estou instintivamente chegando em casa e no escritório e não ligando a televisão, porque perde-se muito tempo com abobrinha, com coisas irrelevantes, com papos furados, análises mal feitas, e essa cobertura da guerra. E não é que você esteja do lado A ou do lado B. A cobertura da guerra é o antijornalismo. A cobertura da guerra virou propaganda dos Estados Unidos, da OTAN e marketing do Zelensky, que é uma nulidade como presidente. É um cara que os Estados Unidos colocaram ali para fazer um papel, um cara que protege nazistas, protege fascistas na Ucrânia, mas virou isso, virou marketing do Zelensky e propaganda dos Estados Unidos da OTAN, e radicalmente contra a Rússia. Uma coisa é você criticar a Rússia por ter invadido outra nação, outra coisa é você começar a mentir, inventar, agasalhar notícias falsas, não questionar. Mas eu estou fazendo um parênteses para dizer o seguinte: a imprensa brasileira precisa ir ao fundo. Está indo, não estou negando no conjunto, não, mas determinados segmentos ficam caindo nessas abobrinhas, sinais de conciliação. O que está havendo por baixo? Por baixo está havendo uma movimentação, que o sinal é o Bolsonaro ir no alto comando do Exército, uma movimentação em que se divulga que o representante da defesa no Tribunal Superior Eleitoral, nessa comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral, que é um general, né, indicado pelo antigo ministro da Defesa, o Jorge Braga. Esse general que está lá, Heber Garcia Portela, está na comissão de transparência. Ele fez 88 perguntas sobre riscos e fragilidades das urnas eletrônicas. Isso não é à toa, Negrão. E é por isso que Bolsonaro diz que a defesa está contestando a validade das urnas eletrônicas. Então, é tudo armado. Esse general, hoje, ele foi colocado lá pelo ministro Barroso, num ato de burrice política fenomenal. Como foi um ato de burrice política fenomenal convidar para diretor-geral do TSE o general Fernando Azevedo, que depois recusou. Anunciou que seria, depois recusou. Não tem sentido levar Forças Armadas para dentro do judiciário. O Toffoli fez essa mesma coisa, levou um general como seu assessor.
Tem que tirar isso. Enquanto continuar isso, continua essa história do comando das Forças Armadas sobre o país, o poder moderador, aquele que... A nota das Forças Armadas ontem, depois do encontro, não diz nada. Respeito aos princípios constitucionais, tá? De prontidão em defesa da Constituição, tudo abobrinha, tudo bobagem, não diz nada. Não adianta querer ler entrelinha, não, porque não tem entrelinha. É bobagem, bobajada. Então, o problema continua. Agora, enquanto ficam animando esse problema, porque é o seguinte, o Bolsonaro vai dar o golpe, tem que haver uma reação clara, tem que haver uma reação explícita a isso. Bolsonaro vai dar o golpe e não ficar alimentando isso para que o Bolsonaro, feliz da vida, não veja falarem da corrupção do MEC, não veja falarem da inflação, não veja falarem do custo de vida aumentando, da miséria e da fome que está assolando o país, da desindustrialização e desses problemas todos que a gente poderia fazer. E os Yanomamis que desapareceram na floresta, uma tribo inteira que está desaparecida depois de ser perseguida por garimpeiros. Qual é a história verdadeira disso? Até agora não se sabe. Então, eu não estou dizendo que não dê para tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Claro, nossa mente é capaz de tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, mas a gente acaba se concentrando na firula. Não, a questão institucional é séria. Essa movimentação toda de Pacheco, o ministro da Defesa, esse Fux, tudo isso é firula desnecessária. Agora, ações concretas são, por exemplo, a que o Alexandre Moraes tomou no Supremo. Multou o deputado miliciano Daniel Silveira em 405 milhões. Isso está certo, ele tem que 405 mil, tem que multar mesmo, porque ele não está usando a tornozeleira, e com isso ele nega a teoria de muitos, inclusive do idiota do Pacheco, de que a graça já está decidida, já não, ela não está ainda não, ela ainda não está em pleno efeito, ela vai estar em algum momento, mas não está em pleno efeito. Ao mesmo tempo, ele manda dar 15 dias de prazo para aquele inquérito do vazamento criminoso que Bolsonaro fez, vazou documento secreto do TSE. Ao mesmo tempo, está em pauta a pauta verde, vai continuar julgando a tal da pauta verde, do ambientalista. Isso é uma reação concreta, mostrando o seguinte, olha, faz aí o teu nome, mas nós vamos continuar enfrentando aqui. O Congresso está de joelhos para o Bolsonaro, por causa da grana, por causa do orçamento secreto. Está de joelhos para o Bolsonaro. Arthur Lira é sabujo de Bolsonaro e o Pacheco faz firula. Pacheco faz jogo de cena, sai na televisão, imagem na televisão, entrevistas, 10 minutos falando bobagem na televisão. Então, a gente desliga, sabe, Negrão? Não vale a pena mais ficar vendo essa bobajada. A gente tem que saber dimensionar a importância dos assuntos. E aí, Negrão, tem um outro fato aí interessante. Você sabe que o TSE convidou alguns organismos para fazer uma espécie de monitoramento das eleições, uma coisa que acontece no mundo inteiro. Eles colocam organismos internacionais, etc., instituições, para garantir a lisura de uma eleição. E um desses que iria participar no Brasil seria a própria União Europeia. Mas o TSE convidou e desconvidou. Ele alega que desconvidou porque a própria União Europeia tinha muitas exigências de mandar tantos fiscais e tal, mas tem uma versão de que foi o governo que pressionou o TSE, dizendo que uma instituição da qual o Brasil não participa, obviamente, porque não é europeu, não poderia fiscalizar as eleições. Mas, de qualquer maneira, demonstra-se um recuo. É ruim, né? Se não estava tudo certo, para que anunciar? É outra história, né? Era melhor não ter anunciado enquanto não tivesse tudo certo. Se não está certo, anunciaram e agora aparece como um recuo. Em resumo, Negrão, o golpe está em andamento, está sendo mantido, planejado, e a gente fica dando voltinha em torno dele. E aí não se preparando para enfrentar realmente. É bom? É gestos positivos? Todo gesto em defesa da democracia é bom, mas não basta isso, não. Quanto mais quando a gente sabe que por trás desses gestos, né, a história é outra. A história é outra.
Pacheco faz esse discurso todo democrático, mas o que ele está fazendo no Senado para garantir isso? O que ele efetivamente está fazendo? O Arthur Lira faz discurso em defesa da democracia, mas está aceitando o Daniel Silveira lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma afronta. Não é uma afronta só ao Supremo, é uma afronta ao país. Um criminoso, e já era criminoso quando era policial militar, foi preso inúmeras vezes quando era policial militar, um criminoso na Comissão de Constituição e Justiça. Isso aí o Arthur Lira acha normal e vem com aquele discursinho dele e tal. Então, a gravidade da situação continua, viu, Negrão? Esse rebaixamento, né, assim, é muito sintomático, né? E você não vê, como você pontuou bem, você não vê uma reação e o golpe está em andamento. Mas a eleição ainda está aí, né? Agora ameaçada, né? E a terceira via continua patinando, né? Como é que está aí? Será que Ciro? A última jogada agora foi Ciro, né? Ciro junto com Kassab, né? Você acha que rola alguma coisa? Negrão, vamos dizer de novo, né? Ou a terceira via tem um candidato único, ou ela está fora do segundo turno. A questão é simples. Se ela tiver 2, 3, eu já considero ela fora do segundo turno. Hoje ela está fora. Se ela lançar um candidato único e esse candidato conseguir aglutinar todas as forças políticas e motivar o eleitorado numa campanha que ainda não começou, a campanha formalmente começa em agosto, ele tem chances de ir para o segundo turno. Tem chances. Agora, do jeito que está, é bobagem. Sabe? O Ciro, o Kassab se aproxima do Ciro, porque o Kassab está fazendo o jogo dele. O Kassab não conseguiu arranjar um candidato para o partido dele, que ele queria para engrossar a bancada na Câmara, e ele agora está numa questão complicada, porque ele não pode apoiar nem Lula nem Bolsonaro, porque o PSD tem lulistas e bolsonaristas. O Ciro é um caminho para ele? Não é um caminho, porque não vai agradar nem os lulistas nem os bolsonaristas. Vai ser se houvesse, seria um apoio ficcional, meramente ficcional. O Ciro é o candidato que está mais bem colocado, mas não chega a 10%. Isso é pouco, pouco, é irrelevante agora, ele pode crescer. Mas qual é o potencial do Ciro de crescer se não houver um entendimento com a direita? Porque ele hoje está colocado na centro-esquerda. Então, tem que haver esse entendimento. Aí o Bivar, que é um inexpressivo, o Bivar é um cara totalmente inexpressivo, que tinha um partideco, que recebeu o Bolsonaro e esse partideco cresceu. Daí ele se elegeu deputado na onda do bolsonarismo e virou pretensamente importante. É um cara medíocre, irrelevante, sem importância nenhuma e quer ser candidato a presidente da República. É mesmo? Para que ele quer ser candidato a presidente da República? Para sair de uma eleição com 2%, 3% dos votos? Apesar da força que a União Brasil tem em termos de dinheiro, espaço de televisão, etc. Não, ele não quer, ele está fazendo jogo. Aí não querem a Simone, não querem. Então, eles não se entendem. Eles tinham marcado a data de 18 de maio para lançar o candidato, e todos já estão dizendo que até 18 de maio eles não conseguem resolver isso. E eles não conseguem mesmo, porque não se entende. O Dória não quer abrir mão, a Simone Tebet não quer abrir mão. O MDB também tem dividido entre bolsonaristas e lulista. O próprio PSDB está cheio de bolsonaristas. O PSDB até acho que tem um editorial no Globo hoje falando disso. Então, ou a terceira via se entende, e não parece que vai se entender, ou para ela vai ser um fracasso. Segundo turno vai ser Lula contra Bolsonaro. Quem vai sair na frente? Hoje é o Lula, com bastante distância, apesar desse terrorismo que a imprensa faz. Eu já estou de saco cheio, viu, Negrão, de ficar lendo que os erros de comunicação da campanha do Lula, Bolsonaro ganhando a guerra da comunicação. Toda vez que alguma coisa não dá errado, a culpa é da comunicação, né? Você sabe disso, né? A gente sabe disso, né, Negrão? Deu errado, o administrador é péssimo, o cara rouba, a imagem está ruim, a culpa é da comunicação. A comunicação tinha que estar. Então, os erros da campanha do Lula não são erros de comunicação, existem muitos erros, mas não são erros de comunicação. Essa história de que Bolsonaro domina as redes sociais não é porque um é mais competente do que outro em redes sociais, é pelo próprio tipo, a tipificação do seu público, da sua boa. Quer dizer, tem uma opção de fatores
que tira esse discurso chato que a gente está vendo toda hora. Mas, apesar de tudo, tanto faz se Bolsonaro sai na frente para o segundo turno ou se Lula sai na frente. Os dois vão para o segundo turno e começa uma nova eleição ali. Pô, é só a diferença não ser muito grande para dificultar a subir, né, atingir no segundo turno. Agora, se a terceira via não se entender, pode ser uma eleição de primeiro turno, como a gente falou aqui da outra vez. Porque, Negrão, o voto útil é muito presente aqui no Brasil. Qualquer lugar aqui no Brasil é muito presente. Então, quando o eleitor, por exemplo, o eleitor do Ciro, ele vê que o Lula pode perder do Bolsonaro, ou o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno, ele larga o Ciro e vai para o Lula. E um eleitor do Luciano Bivar, supondo que ele vá em frente com seu projeto falso projeto de presidente, ou um eleitor da Simone Tebet, que tenha uma pendência de extrema-direita, quando ele vê que Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, ou que ele pode mudar o voto dele para o Bolsonaro. É o voto útil, chamado voto útil, que de útil não tem nada, mas é chamado voto útil. Então, é claro que a eleição está em aberto ainda, mas do jeito que está, tudo indica que a chamada polarização, né, que criticam como se nunca tivesse havido polarização nas eleições brasileiras, Sempre houve, né? Sempre houve polarização nas eleições brasileiras, mas agora polarização virou um palavrão, né? Dos professores de uma terceira via, naturalmente. Vai acontecer isso, a terceira via se enrolando, se afundando, e sem mostrar uma real disposição de encontrar um candidato único que possa romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro, tirar um dos dois do segundo turno. E a probabilidade, se isso vingar, é tirar o Bolsonaro do segundo turno, que seria uma grande notícia para a democracia. Talvez não seja uma grande notícia para a esquerda, porque, de repente, os bolsonaristas podem engrossar o caldo dessa terceira via. Se bem que eles são bem sectários, vão votar nulo em branco. Mas tudo é possível ainda de acontecer, né, Negão? Exatamente. Enquanto isso, o Lula ganha na ONU e ganha capa da revista Time, né? Importante, né? Assim, essa presença internacional do Lula, esse reconhecimento internacional do Lula, é muito importante para a campanha dele, que pode ser bem utilizado na campanha. A realidade, Negrão, é que para fora do Brasil, o Lula foi um perseguido político. Não tenha dúvida disso. Aqui no Brasil ainda fica esse papinho. Aí você vê repórter na televisão, jornal de televisão, dizendo assim: não, Lula não foi inocentado. Espera aí, ele foi inocentado. Sim, se os processos dele foram anulados, ele não foi condenado. Os processos foram anulados. Se o processo prescreveu, ele não foi condenado. Então, ele foi inocentado. O Lula é inocente de todas as acusações. Você pode dizer, no meu íntimo, eu não acredito. No meu íntimo, eu acho que ele é culpado. É diferente, mas ele está inocentado. Isso no exterior nem se discute mais. Lula foi perseguido por Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um juiz parcial. Os processos foram todos eivados de irregularidades. Houve uma corrupção geral do processo judicial. Isso é pacífico no exterior, viu, Negrão? Ninguém tem dúvida, ninguém, sério, não estou falando das extremas-direitas, os nazistas, mas ninguém tem dúvida de que isso tenha acontecido, não. Por isso que o Moro está cada vez mais esvaziado. Exatamente, Hélio. Vamos ao baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele traz aí as suas memórias. Ainda voltando aqui ao Jornal de Brasília, ele vai falar da importância que teve o falecido jornalista Geraldo Costa Manso, com quem ele trabalhou. Diga lá, Hélio. Negrão, eu estava falando do Jornal do Brasília nos 2 últimos programas, e você viu que eu citei algumas vezes o jornalista Geraldo Costa Manso, que foi, na verdade, era nesse nosso grupo que trabalhava inicialmente num projeto do jornal, na editoria política. Quando esse projeto, vamos dizer assim, se consolidou com o Gutenberg, e eu saí do jornal o Estado de São Paulo e fui trabalhar só no Jornal de Brasília como editor executivo, o Geraldo continuou no Globo. Ele não quis ir, ele quis continuar no Globo. O Jornal de Brasília também não tinha
uma oferta salarial boa para fazer para ele, porque tinha um limite. Naturalmente, ele continuou no Globo, continuou. Mas aí eu me lembrei dele. E aí eu falei para você, depois que eu saí do Jornal de Brasília, eu fui para a Folha de São Paulo, fiquei 3 meses na Folha de São Paulo, porque eu recebi um convite da TV Globo para ser o chefe de redação da TV Globo aqui em Brasília. E fui para a TV Globo. E, na verdade, quem foi importante nessa minha ida para a TV Globo foi o Geraldo Costa Manso. E eu fiquei lembrando do Geraldo Costa Manso. Geraldo Costa Manso foi uma. Ele era Geraldo da Costa Manso Júnior, mas ele gostava de assinar Geraldo Costa Manso, vírgula, filho. Ele era o charme dele era assinar vírgula filho, e filho com letra minúscula, igual Odilo Costa Filho. Odilo Costa Filho, né, um grande intelectual brasileiro, assinava Odilo Costa Filho. O Geraldo foi muito importante para mim e para o jornalismo. Foi importante para mim porque foi meu colega desde garoto, depois estudamos junto no CIEM, entramos juntos no CIEM, fomos da mesma turma, porque nós tínhamos os mesmos interesses. A gente se matriculava em filosofia, se matriculava em latim, nós tínhamos os mesmos interesses assim, então a gente estava sempre junto nas mesmas turmas, de latim 1, latim 2, filosofia, lógica, evolução do pensamento filosófico, etc. Nós estávamos sempre juntos e fomos expulsos juntos. Quando eu fui expulso, nós fomos, acho que 28, 30 expulsos do CIEM, Geraldo foi expulso também. E aí também nós fomos juntos para o Elefante Branco e fomos para a mesma turma do Elefante Branco, para o clássico no Elefante Branco. Então nós éramos muito amigos, vivíamos juntos. Ele tinha alguma militância como você na época? Não, ele tinha, mas não como a minha. A minha, vamos dizer, era mais intensa. Ele tinha uma militância do que a gente chamava de apoio, né? Ele apoiava, ele participava, ele ia nas passeatas, mas não foi um militante mesmo, não. Não foi um militante. Mas mesmo assim, nós éramos muito amigos, fizemos vestibular juntos, entramos para ciências humanas, e ele foi um dos que me convenceu a fazer jornalismo, que era uma das minhas opções, mas não era a opção. Eu tinha dúvidas, e ele já estava decidido pelo jornalismo. Fizemos o curso de comunicação juntos, formamos juntos no mesmo dia, então você vê que foi uma coisa muito intensa essa nossa relação, e começamos, então, no jornalismo junto. Ele no Jornal do Brasil, eu no Estado de São Paulo. E aí, depois ele ficou um tempo no Jornal do Brasil, acho que um ano, foi para o Globo. E aí, Negrão, é que entra ele, lado jornalístico dele. O Geraldo foi praticamente não, ele foi o primeiro repórter de política a falar no vídeo. Antigamente a televisão não tinha essa figura do repórter de vídeo, que é tão comum hoje, o repórter que aparece com o microfone, falando da rua, falando dos ministérios, do Congresso, não tinha isso. E entrou uma primeira leva da qual ele participava. E aqui em Brasília só tinha dois. Era ele e a Marilena Chiarelli, que depois saiu da Globo, foi para outras emissoras e foi para o Senado, trabalhou no Senado, está aposentada hoje e participa do movimento Geração 68. Ela tem uma participação nesse momento. Então foram os dois, era a Marilena Chiarelli e o Geraldo Costa Manso. E como o Geraldo era repórter do Globo, ele era, ao mesmo tempo, repórter da TV Globo. Então, ele é um precursor. Ele é um precursor e no currículo dele, ele tinha, vamos dizer assim, sempre era apresentado o fato dele ter entrevistado o ditador Geisel numa viagem que ele fez ao Japão. Ele foi cobrir a viagem ao Japão e lá ele conseguiu, junto com o Toninho Drummond, que também estava na viagem, era o diretor de jornalismo em Brasília, eu era o segundo do Toninho. O Toninho e o Geraldo conseguiram convencer o Geisel e o secretário de imprensa dele, Humberto Barreto, a que ele deveria dar uma entrevista para a Globo no trem-bala. Aquele trem-bala, para nós, naquela época, era uma coisa distante, né? Só Japão que falava nisso. E essa entrevista repercutiu muito, ele entrevistou o Geisel no trem e tal. Então, ele foi muito importante para o jornalismo e, infelizmente, ele faleceu cedo, ele faleceu com 26, 27 anos, acho que ele já tinha feito 27 anos,
quando ele morreu, tinha feito há pouco tempo, 27 anos. Nós fizemos, inclusive, Negrão, fizemos uma viagem com o ministro das Relações Exteriores, que eu já citei aqui, uma viagem que nós fizemos a Trinidad e Tobago, Guiana e Suriname. Fomos ele foi pelo, acho que na época ele ainda estava no Jornal do Brasil, ele foi pelo Jornal do Brasil, eu fui pelo Estado de São Paulo, e Nogueira Saraiva, que também já faleceu, foi pelo Correio Brasiliense, Diários Associados. Então, assim, foi uma vivência. Eu, inclusive, dediquei a ele meu primeiro livro, Assim é a Velha Política, eu dediquei a ele, tem uma dedicatória a ele. Mas ele foi importante para o jornalismo. Aí, Negrão, você vê o seguinte, como as coisas são esquecidas, né? Pouca gente hoje lembra desses primórdios. A gente tem uma tarefa mesmo assim, de passar a experiência. Tem jornalistas importantíssimos no país, que foram importantíssimos em seus momentos, e que ficam esquecidos. Antigamente tinha uma foto do Geraldo Costa Manso na redação da TV Globo aqui. Eu acho que não está mais lá. A última vez que eu fui, já tem algum tempo, a última vez que eu fui na Globo, já tem tempo. Não estava, a foto não estava lá. Não sei onde é que ela está agora. A gente se esquece muito, né, dessas figuras. É um pioneiro. Era ele, no Rio tinha alguns, tinha Márcia Mendes, Muniz Safatli, tinha alguns jornalistas também, que foram aqueles pioneiros, primeiros que colocaram a cara com o microfone na frente, falando no vídeo. Depois, olha, a coisa se propagou, né? E aí, Negrão, tem uma coisa, ele era jornalista de verdade, porque eu não sei se você sabe, Negrão, muitos desses repórteres de vídeo, hoje menos, mas continua, muitos desses repórteres de vídeo não são eles que fazem a apuração da matéria, não. Não são eles, não. Eles têm por trás deles os chamados produtores, que também são Exatamente. jornalistas, que levantam todos os dados, telefonam, marcam entrevista, falam com a P, pegam os dados, e aí dão para eles praticamente tudo mastigadinho, e eles, não estou falando que são todos, tá, Negrão? Mas tem muitos Sim, um não, pouco mas mais. a maioria sim. Né? A maioria Eles vão sim. lá e falam o que não foi eles que apurou. Eles só colocam a cara dele, às vezes dão um texto tal. Eu mesmo, quando era chefe de redação aqui, né, vinha repórter de vídeo do Rio, eu lembro uma vez, eu não vou nem citar o nome, uma vez veio uma repórter de vídeo que já era famosa na época do Rio, era famosa na Globo até hoje. Ela veio do Rio para cá e foi cobrir a visita de um presidente, eu acho que era um primeiro-ministro, um presidente de um país, devia ser primeiro-ministro, que esses países geralmente são monarquia, que fez uma viagem aí pelo Araguaia e tal, e ela foi, pegou um avião, foi com ele, cobriu a viagem, voltou. Na época de ditadura, isso aí até tinha importância. Voltou, eu que tive que escrever a matéria, né? Fui eu que fiz a matéria que ela apresentou na televisão, porque ela tinha os dados todos, foi ali, mas não estruturava. Acredito que hoje ela já faça isso, porque isso tem 50 anos, né? Quase 50 anos. Então, acredito que hoje ela já saiba fazer uma matéria. Mas não sabia, não. A gente tinha que escrever a matéria. Né? Isso é uma coisa antiga no jornalismo. Já voltando a Geminicida, você sabe que tem uma época que muitos repórteres não sabiam escrever. Então, principalmente repórter da área de esporte e de polícia. Né? Então, o que eles faziam? Eles chegavam na redação ou telefonavam, e tinha um cara na redação que pegava os dados e escrevia a matéria, era o redator. Ele pegava e escrevia a matéria, como se fosse a matéria do repórter. Isso na televisão acho que existe até hoje, viu? Às vezes eles dão mais importância à fachada do que ao conteúdo que o jornalista pode ter. Mas isso não pode generalizar, não estou dizendo que... Mas esse é um problema. Esse é um problema que, inclusive, está se agravando. Né? Eu fui coordenador de reportagem da afiliada da Globo aqui em Mato Grosso, a Centro-América. Na verdade, o cargo era pauteiro, que não existe mais, né? Era o pauteiro, né? Eu fui Então, pauteiro já. o texto do pauteiro já era o texto que o repórter usava, muitas vezes usava. Tinha, sim, jornalistas brilhantes na TV que apurava. Mas, para encerrar essa parte aqui, só para lembrar que também na TV, eu gosto de levantar essa questão, né? Trazer essa questão. Na TV, o grande papel do repórter cinematográfico, né?
ou do cinegrafista, como se chama hoje, mas no nosso tempo era repórter cinematográfico. Né? É fundamental, eles são importantíssimos, são importantíssimos. Eles são o olho ali da televisão, né? É. E muitas vezes eles veem o que o repórter não vê. Muitas vezes eles enxergam ali com a câmera o que o repórter não está vendo. Mas Muito televisão é um veículo à parte, né, Negrão? Tem suas características, suas peculiaridades, mas Exato. queria fazer essa reminiscência aqui, que eu fiquei pensando muito no Geraldo, ele morreu muito prematuramente, como ele foi importante para o jornalismo, e foi pioneiro, um dos pioneiros, e aqui em Brasília pode-se dizer o pioneiro, fazendo essa ressalva, ao mesmo tempo que ele surgiu, Marilena Chiarelli também começou a fazer reportagem de vídeo, antes ela era apresentadora de jornal, e aí ela começou a fazer reportagem de vídeo, são os pioneiros aqui de Brasília. Exatamente, mas só para voltar mais um pouquinho, nosso tempo está quase acabando. Naquela época era pauteiro, né, que não tinha toda a estrutura que tem hoje de produção nas emissoras. Né? Hoje não tem tanto, antigamente não tinha tanto isso. Né? Mas nosso tempo está terminando aqui. Eu agradeço a você, agradeço você que está nos acompanhando aqui pela TV 61, pela TV 247. A gente volta na sexta-feira. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço, Negrão.